Capítulo 9. Ponha fim ao adiamento agora. Não é preciso nenhuma gota de suor para deixar de fazer alguma coisa. Você é um protelador? Se é, como a maioria das pessoas, a resposta é sim. Mas as probabilidades são de que preferiria não viver com toda a ansiedade que acompanha o adiamento das coisas como forma de vida. Você pode se ver adiando muitas tarefas que desejaria realizar, mas que, por alguma razão, está sempre deixando de fazer. A protelação constitui uma faceta bastante cansativa da vida. Se o seu caso é sério, mal se passa um dia sem que você diga: eu sei que devia fazer isso, mas chegarei lá mais tarde. Seu ponto fraco de adiamento é difícil de ser atribuído a forças exteriores. É toda sua, tanto a protelação quanto o desconforto que sofre em resultado dela. A protelação é o que há de mais próximo de um ponto fraco universal. Muito poucas pessoas podem dizer honestamente que não são proteladoras, apesar do fato de que, com o tempo, isso se torna doentio, quanto ao comportamento propriamente dito. Protelar, de fato, é algo que não existe. Você apenas protela e aquelas coisas que deixa de fazer necessariamente não deixarão de ser feitas. É somente a reação emocional que acompanha isso e a imobilização que constitui um comportamento neurótico. Se você sente que adia os compromissos e que gosta disso sem nenhuma culpa como consequência, nenhuma ansiedade ou aborrecimento, então continue com a praxe de todo jeito possível e passe por cima deste capítulo. Contudo, para a maioria das pessoas, a protelação é uma fuga quanto a viver, tão plenamente quanto possível os momentos presentes, esperando, desejando e talvez. 3 fases neuróticas do protelador compõem o sistema de apoio para a manutenção do comportamento procrastinador. Espero que as coisas deem certo. Desejaria que as coisas fossem melhores. Talvez dê certo. Aí temos as delícias do adiador. Enquanto você disser talvez, ou espero, ou desejo, pode usar essas palavras como uma razão lógica para não fazer nada no momento atual. Todo desejar e esperar é uma perda de tempo. A insensatez dos residentes no reino das fadas. Nenhuma porção de um ou de outro jamais realizou coisa alguma. São apenas condições convenientes de fuga à decisão de arregaçar as mangas e desempenhar as tarefas que você decidiu que são bastante importantes para fazerem parte das atividades de sua vida. Você pode fazer qualquer coisa que se decida realizar. É forte, capaz e nem um pouco inseguro. Mas, ao adiar os compromissos para uma ocasião futura, está cedendo ao escapismo, à dúvida em relação a si mesmo e, mais importante ainda, à autodecepção. Sua zona de adiamento representa um movimento na direção oposta à condição de ser forte, em seu momento presente e no sentido da esperança de que tudo melhorará no seu futuro. A inércia como uma estratégia de vida. Aqui está uma frase que pode manter você inerte em seus momentos presentes. Vou esperar e as coisas melhorarão. Para alguns, isso se transforma no modo de vida. Estão sempre adiando as coisas para um dia que talvez nunca chegue. Mark, um novo cliente meu, chegou queixando-se de que seu casamento estava infeliz. Tinha seus 50 e poucos anos e estava casada havia quase 30.
Quando começamos a conversar sobre seu casamento, tornou-se claro que as queixas de Mark eram antigas. Nunca foi bom. Mesmo desde o começo, disse ele a certa altura. Perguntei a Mark o que o fizera continuar durante todos aqueles anos de miséria. Fiquei esperando que tudo melhorasse, confessou. Quase 30 anos de esperança, e Mark e a esposa ainda continuavam infelizes. Enquanto íamos falando mais sobre a vida e o casamento de Mark, ele admitiu uma situação de impotência que recuava até pelo menos uma década. Perguntei se ele procurara alguma vez ajuda nesse problema. Não, apenas tinha cada vez mais evitado o sexo, esperando que o problema se resolvesse por si mesmo. Eu estava certo de que as coisas haviam de melhorar. Mark fez ecoar seu comentário inicial. Mark e seu casamento era um caso clássico de inércia. Ele evitava seus problemas e justificava sua atitude dizendo: se eu esperar e nada fizer, talvez a coisa se resolva sozinha. Mas ele aprendeu que as coisas nunca se resolvem sozinhas. Permanecem exatamente como são. Na melhor hipótese, mudam, mas nunca melhoram. As coisas em si mesmas, circunstâncias, situações, acontecimentos, gente, não melhorarão sozinhas. Se sua vida está melhor, é porque você fez algo construtivo para fazê-la melhor. Vamos examinar mais de perto esse comportamento protelatório e ver como eliminá-lo, com algumas resoluções bastante simples. Esse é um ponto que você pode limpar sem muito trabalho mental pesado, tendo em vista que só você o criou para si mesmo, sem nenhum dos reforços culturais que são a marca registrada de tantos outros pontos fracos. Como funciona o adiamento? Donald Marx definiu o adiamento como a arte de estar em dia com ontem. A arte de estar em dia com ontem. Para um pouquinho, reflita sobre essa frase. A isso, eu acrescentaria a de evitar o hoje. É assim que funciona. Você sabe que há certas coisas que quer fazer. Não porque os outros o determinaram, mas porque representam escolhas deliberadas que você fez. Contudo, muitas delas nunca são feitas, a despeito do fato de você dizer a si mesmo que o serão. A decisão de fazer no futuro algo que você poderia fazer agora é um substituto aceitável para efetivamente fazê-lo, permitindo-lhe iludir-se com a convicção de que realmente não se compromete pelo fato de não fazer aquilo que se dispôs a realizar. É um sistema cômodo que funciona mais ou menos assim. Eu sei que devo fazer isso, mas estou com medo de não fazer direito, ou de não gostar de fazer. Sendo assim, vou dizer a mim mesmo que farei isso no futuro, e então não terei que admitir que não vou fazer. E assim fica mais fácil aceitar a mim mesmo. Esse é o tipo de raciocínio conveniente, embora falso, que pode ser utilizado quando você se vê diante do problema de fazer algo que é desagradável ou difícil. Se você é uma pessoa que vive de uma maneira e diz que vai viver de outra no futuro, tais afirmações são vazias. Você é simplesmente uma pessoa que está sempre adiando os compromissos sem nunca conseguir realizá-los. É claro que há graus de protelação. É possível adiar as coisas até certo ponto e então completar uma tarefa bem em cima do seu prazo. Novamente aqui temos uma forma comum de autodecepção. Se você se dá um mínimo absoluto de tempo para executar o seu trabalho, então pode justificar resultados sofríveis. Ou um desempenho que fica aquém do melhor, dizendo a si mesmo, simplesmente não tive tempo bastante. Mas você tem tempo de sobra e sabe que pessoas ocupadas é que fazem as tarefas. Mas se gastar seu tempo queixando-se de tudo aquilo que tem que fazer, então não terá tempo, no momento presente, para fazer o que tem que ser feito.
Certa vez tive um colega que era especialista em protelação. Estava sempre ocupado, livrando-se de encargos e falando sobre o mundo de coisas que tinha para fazer. Quando ele falava, os outros ficavam cansados só de imaginar o ritmo da vida dele. Mas um olhar de perto revelaria que meu colega, na verdade, fazia muito pouco. Tinha 1 milhão de projetos na cabeça e nunca chegava a trabalhar em nenhum deles. Imaginam que todas as noites, antes de pegar no sono, ele se iludia com a promessa de que amanhã acabaria de fazer determinado trabalho. De que outro modo poderia adormecer com o seu sistema de autodecepção intacto? Talvez soubesse que não acabaria nada, mas, enquanto jurasse que acabaria, seus momentos presentes estariam salvos. Você não é necessariamente aquilo que diz ser. O comportamento é um barômetro muito melhor daquilo que você é do que as palavras. O que você faz em seus momentos presentes é o único indicador do que você é como pessoa. Emerson escreveu: não diga coisas. Aquilo que você é se sobrepõe a você enquanto tal. E ressoa tanto que eu não posso ouvir o que você diz em contrário. Da próxima vez na qual você for dizer que vai fazer algo, sabendo que não vai, guarde estas palavras na lembrança. São um antídoto para a protelação. O que os que criticam e os que fazem? A protelação como estilo de vida é uma técnica que você pode usar para evitar fazer as coisas. Uma pessoa que não faz as coisas é motivo frequentemente um crítico, isto é, alguém que fica sentado e observa os que fazem. Depois se expande filosoficamente sobre como os outros estão fazendo as coisas. É fácil ser um crítico, mas para ser um fazedor é preciso que haja esforço, risco e mudança. O crítico. Nossa cultura está cheia de críticos, chegamos a pagar para ouvi-los. Enquanto você se observa e as pessoas à sua volta, tome nota de quanto das relações sociais é dedicado à crítica. Por quê? Simplesmente porque é, sem dúvida alguma, mais fácil falar sobre a maneira pela qual alguém mais fez determinada coisa do que ser aquele que faz. Observe os verdadeiros campeões, aqueles que mantiveram um alto nível de qualidade e realização ao longo de determinado período, tais como os Henry Aarons, os Johnny Carsons, os Bob Fishers, Katharine Hepburns, entre outros. Essas pessoas desse calibre, campeões como em todos os sentidos, eles ficam sentados, dardejando críticas ferozes nos outros? Não. Os verdadeiros realizadores deste mundo não têm tempo para criticar os outros. Estão muito ocupados realizando, trabalhando e ajudando os não tão talentosos, em vez de serem seus críticos. A crítica construtiva pode ser útil, mas se você escolheu o papel de observador e não de realizador, não está se desenvolvendo. Mais ainda, você pode estar usando sua crítica para absorvê-la da responsabilidade de sua própria ineficiência, projetando-a sobre aqueles que realmente estão se esforçando. Você pode aprender a ignorar os achadores de defeito e os críticos autonomeados. Sua primeira estratégia será o reconhecimento desses mesmos comportamentos em si próprio e a decisão de eliminá-los inteiramente, de modo que possa ser um realizador em vez de um crítico que protela os compromissos. Tédio, um dividendo do adiamento. A vida nunca é tediosa, mas algumas pessoas escolhem ficar entediadas. O conceito de tédio vincula-se à inabilidade para utilizar os momentos presentes de uma forma que leve à realização pessoal. O tédio é uma escolha, algo que você atrai sobre si e é outro dos itens autoderrotistas que você pode eliminar de sua vida.
Quando você protela, está usando seus momentos presentes para não fazer nada, como uma alternativa a fazer alguma coisa. Não fazer nada conduz ao tédio, e a tendência é atribuir o tédio ao ambiente. Esta cidade é realmente chata. Ou, que conferência chata? A cidade ou a conferência em particular nunca é chato. Você é que está entediado e pode eliminar isso fazendo nesse momento alguma outra coisa com sua mente ou com sua energia. Samuel Butler disse: o homem que se deixa entediar é mesmo mais desprezível do que o entedia. Ao usar agora sua mente de novas maneiras criativas, você pode garantir a si mesmo que nunca mais escolherá o tédio. A escolha, como sempre, é sua. Alguns comportamentos típicos de adiamento. Eis aqui algumas áreas nas quais o adiamento é uma escolha, muito mais fácil do que a ação. Permanecer no emprego no qual você se encontra preso e sem capacidade de progredir. Apegar-se a um relacionamento que se tornou amargo. Permanecer casado ou solteiro e ficar esperando que tudo melhore. Recusar-se a trabalhar nas dificuldades de relacionamento, tais como sexo, timidez ou fobias, e esperar que as mesmas melhorem, em vez de tentar fazer algo de construtivo a respeito. Não enfrentar o problema de vícios como alcoolismo, drogas, pílulas, fumo, etc. Dizer: vou deixar quando estiver pronto, sabendo, porém, que está adiando o assunto, porque tem dúvida quanto ao poder fazê-lo. Adiar tarefas cansativas ou braçais, tais como as de limpeza, consertos, costura, pintura e outras semelhantes, admitindo-se que se incomode realmente com o fato de serem elas executadas ou não. Se você esperar bastante, talvez o trabalho acabe se fazendo sozinho. Evitar uma confrontação com outras pessoas, tais como uma autoridade, um amigo, um amante, um vendedor ou um serviçal. Pelo fato de esperar, você acaba não tendo que fazer a coisa, embora talvez a confrontação melhorasse o relacionamento ou o serviço. Ter medo de mudar de posição geográfica. Você permanece no mesmo lugar a vida inteira. Protelar a passagem de um dia ou de uma hora com seus filhos, coisa que talvez gostasse, porque tem trabalho demais ou está atolado em assuntos sérios. Da mesma forma, deixar de sair uma noite para jantar ou para ir a um teatro ou a um acontecimento esportivo na companhia de seus entes queridos e usar o chavão "estou ocupado" para protelar isso eternamente. Decidir começar sua dieta amanhã ou na semana que vem. É mais fácil adiar isso do que desistir. E assim você diz: farei isso amanhã, o qual naturalmente nunca chegará. Usar o sono ou o cansaço como razão para adiamentos. Você já notou como se sente cansado quando está, na realidade, na iminência de fazer algo desconfortável ou difícil? Um pouco de fadiga é um tremendo instrumento protelador. Ficar doente quando se vê diante de uma tarefa inquietante ou incômoda. Como é que você poderia fazer isso agora quando se sente tão mal? Como o cansaço mencionado antes, esta é uma excelente técnica para protelação. O ardildo não tem um tempo para fazer isso, com o qual você justifica o fato de não fazer alguma coisa em razão de sua agenda estar tomada, na qual há sempre lugar para o que você realmente quer fazer. Tornar-se crítico e usar sua capacidade de crítica aos outros para disfarçar sua própria recusa em fazer algo. Recear a iniciativa de uma aproximação com alguém de quem gosta. É isso que você quer, mas prefere esperar, desejando que as coisas se encaminhem por si mesma. Planejar, mas nunca pôr em prática um programa regular de exercícios. Vou começar isso logo, na semana que vem. E não começa, na realidade. Razões para continuar o adiamento. A razão lógica para o adiamento compõe-se de uma parte de auto-engano e de duas partes de fuga. Aqui estão as mais importantes compensações para o apego ao adiamento. É mais do que evidente que a protelação permite a você fugir das atividades desagradáveis. Pode haver coisas que você tenha receio de fazer ou coisas
que uma parte de você deseja fazer e a outra não. Lembre-se, nada é preto ou branco. Você pode se sentir bem com seu sistema de autodecepção, mentindo a si próprio. Você evita ter que admitir que não é um fazedor nesse particular momento presente. Você pode permanecer exatamente como é pelo resto da vida, enquanto protelar. Assim, elimina a mudança e todos os riscos que a acompanham. Pelo fato de se sentir entediado, você tem alguém ou alguma coisa mais para culpar pelo seu estado de infelicidade. Desse modo, transferindo a responsabilidade para longe de si e atribuindo-a à atividade entediante. Ao criticar, você pode se sentir importante às expensas dos outros. É um modo de usar os desempenhos alheios como degraus para elevar-se a seus próprios olhos, mais auto-engano. Ao esperar que tudo melhore, você pode culpar o mundo por sua infelicidade. As coisas parecem nunca se resolver bem para você. É uma grande estratégia para nada fazer. Adiando as coisas, você pode acabar conseguindo que alguém mais as faça para você. Assim, a protelação torna-se uma maneira de manipular os outros. Adiando as coisas, você ilude a si próprio com a crença de que você é diferente daquilo que realmente é. Ao evitar uma tarefa, você pode escapar ao sucesso. Se não for bem sucedido, você estará evitando ter de sentir-se bem consigo mesmo e aceitar toda a permanente responsabilidade que acompanha o sucesso. Algumas técnicas para eliminar esse comportamento protelador. Tome a decisão de viver 5 minutos de cada vez. Em lugar de pensar nas tarefas em termos de longa duração, pense no agora e tente usar um período de 5 minutos, fazendo aquilo que deseja e recusando-se a adiar o que lhe traga satisfação. Sente-se e comece a fazer algo que esteve adiando. Comece uma carta ou um livro. Vai descobrir que muito do seu adiamento é desnecessário, pois, muito provavelmente, achará o trabalho agradável, uma vez que desista da protelação. O simples fato de começar o ajudará a eliminar a ansiedade em torno do projeto inteiro. Pergunte a si mesmo, qual é a pior coisa que poderia me acontecer se eu fizesse agora mesmo o que estou adiando? A resposta é, em geral, tão insignificante que pode forçar você à ação. Avalie seu medo e não terá razão de apegar-se a ele. Estabeleça para si um lapso determinado de tempo. Digamos, quarta-feira, das 10 às 10h15 da noite, que você se dedicará exclusivamente à tarefa que esteve adiando. Vai descobrir que os 15 minutos de esforço são frequentemente o bastante para fazê-lo transpor o obstáculo da protelação. Pense em si como demasiado importante para viver ansioso a propósito do que tem que fazer. Assim, da próxima vez em que se sentir desconfortável com a ansiedade trazida pelo adiamento, lembre-se de que as pessoas que se prezam não se magoam dessa forma. Examine cuidadosamente o seu presente, decida o que está evitando em seus momentos presentes e comece a enfrentar o medo de viver de verdade. Protelar significa substituir o presente pela ansiedade em torno de um acontecimento futuro. Se o acontecimento passa a ser o agora, a ansiedade, por definição, irá embora. Deixe de fumar agora. Comece sua dieta neste momento. Abandone a bebida neste segundo. Ponha este livro de lado e faça algum esforço como seu projeto inicial de exercício. É assim que se enfrentam problemas, com a ação imediata. Faça. A única coisa que o detém é você, bem como as escolhas neuróticas que você fez porque não acredita que é tão forte quanto realmente é. É tão simples. Faça, simplesmente. Comece a usar sua mente de forma criativa naquilo que, anteriormente, constituía circunstâncias entediantes. Numa reunião, modifique um momento desinteressante com uma pergunta oportuna ou faça sua mente devagar de forma estimulante, tal como compondo um poema, memorizando 25 números da frente para trás,
apenas pelo simples exercício de treinar a mente e a memória. Decida que nunca mais ficará entediado. Quando alguém começar a criticá-lo, pergunte: acha que estou precisando de um crítico agora? Ou, ao se ver fazendo uma crítica, pergunte à pessoa que estiver em sua companhia se ela deseja ouvir sua crítica e, em caso afirmativo, por quê? Isso o ajudará a passar da coluna da crítica para a da realização. Examine seriamente sua vida. Você está fazendo o que escolheria fazer se soubesse que tinha 6 meses de vida? Se não, é melhor começar a fazer, porque falando em termos relativos, isso é tudo que tem. Dado que o tempo é eterno, 30 anos ou 6 meses não fazem diferença. Toda a sua vida não passa de um nada. Protelar qualquer coisa não faz sentido. Tenha coragem de empreender uma atividade que esteve evitando. Um ato de coragem pode eliminar todo esse medo. Pare de dizer a si mesmo que tem que fazer bem as coisas. Lembre-se de que fazer é muito mais importante. Decida que não ficará cansado até o momento anterior àquele em que for para a cama. Não se permita usar a fadiga ou a doença como forma de fugir a qualquer coisa ou a adiá-la. Você pode descobrir que ao eliminar a razão para a doença ou a exaustão, ou seja, a rejeição de uma tarefa, os problemas físicos desaparecem magicamente. Elimine as palavras esperar, desejar e talvez do seu vocabulário. São os instrumentos da protelação. Se vir que tais palavras se insinuam, substitua-as por novas frases. Troque. Espero que as coisas se resolvam por. Farei com que isto aconteça. Desejaria que as coisas fossem melhores por. Farei algo para ter a certeza de me sentir melhor. Talvez dê certo. Por. Vou fazer dar certo. Mantenha um registro de seu comportamento crítico ou queixoso. Ao anotar tais ações, você obtém 2 resultados. Verá como o comportamento crítico aparece em sua vida, a frequência, os padrões e as pessoas relacionadas com o fato de você criticar. Vai também parar de criticar, porque será um trabalho enorme ter que escrever o registro. Se você está adiando algo que envolve outras pessoas, uma providência, um problema sexual, um novo trabalho, tenha um entendimento com todos os interessados e pergunte-lhes suas opiniões. Tenha coragem de falar de seus próprios temores e veja se está protelando por motivos que só existem em sua cabeça. Conseguindo o auxílio de um confidente para ajudá-lo quanto à sua protelação, estará fazendo um esforço conjunto. Logo, dissipará muito da ansiedade que acompanha a protelação pelo fato de partilhar também esta ansiedade. Faça com os seus entes queridos um contrato, pelo qual se obriga a cumprir o que prometeu, mas que pode estar protelando. Faça com que cada parceiro guarde uma cópia desse contrato e estabeleça penalidades para os casos de não cumprimento, quer se trate de assistir a um jogo de futebol, jantar fora, férias, etc. Você achará essa estratégia útil e pessoalmente compensadora, uma vez que estará participando de acontecimentos que também acha agradáveis. Se deseja que o mundo mude, não se queixe a esse respeito. Faça alguma coisa. Em vez de usar seus momentos presentes com todo tipo de ansiedade imobilizadora em relação ao que está adiando, cuide desse incômodo ponto fraco e viva agora. Seja alguém que faz, não que deseja, espera ou critica. Na sequência, teremos o capítulo 10. Declare sua independência.